Capítulo 235, Conflito. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Lin Ming terminou a sopa da quilha e lambeu os lábios. Ele disse, esta é a herança de uma grande seita. Um artista marcial comum nem conseguiria pensar em coisas como essa e muito menos comê-las. Quando eu saí aventurando, encontrei uma sênior. Todos os dias, ela comia os frutos espirituais mais raros e o que ela bebia era o orvalho de uma manhã de primavera. Ela realmente não comia a fumaça e o fogo do mundo mortal e não contaminava seu corpo com o ar de Outian. Qin Shengchuan serviu outra tigela de sopa para Lin Ming e perguntou, se essas iguarias fossem comidas todos os dias, não existiriam dezenas de pedras de verdadeira essência passadas todos os dias também. Lin Ming disse, isso está correto, mas quantas pedras de verdadeira essência você acha que as minas de essência do Reino da Fortuna do Céu produzem todos os anos? 99% disso é enviado para os Vale dos Sete Mistérios. Além de nós, há também 35 países cujos recursos, como ervas medicinais, materiais, minérios preciosos e outras coisas, são enviados para cá todos os dias. Os discípulos diretos da seita do Vale dos Sete Mistérios provavelmente aproveitam mais de 1000 pedras de essência verdadeiras todos os meses. Mesmo que eles comam comida assim todos os dias, provavelmente não é nada para eles. Eles podem até comer alimentos melhores do que isso. A diferença é muito grande. Qin Shengchuan suspirou. No reino da fortuna do céu, ela morava nos níveis superiores da sociedade. Mas uma vez que ela chegou aqui, ela realmente tinha que ter cuidado com cada refeição, por medo de que ela não pudesse pagar. No reino da fortuna do céu, os artistas marciais comuns tinham que arriscar suas vidas para obter algumas ervas medicinais normais. E havia ainda mais que não podiam pagar os materiais e o dinheiro para medicina para praticar artes marciais, e assim, eles haviam escondido as lesões internas deixadas em seu corpo. Esses artistas marciais estariam desativados até os 40 anos de idade. Quando Qin Shengchuan pensou nisso, de repente sentiu-se triste. Esta foi a disparidade que um artista marcial tinha que enfrentar desde o seu próprio nascimento. Muitos artistas marciais do Reino da Fortuna do Céu queriam alcançar o período de condensação de pulso, mas mesmo que fossem diligentes em cultivar toda a sua vida, poderiam adquirir qualquer fruta. Mas aqueles que vieram da seita do Vale dos Sete Mistérios só precisavam comer e dormir todos os dias e com apenas um pouco de prática, podiam atravessar o período de condensação de pulso, ou até chegar ao nível de pico do Reino Outian. Se seus pais fossem anciãos do vale, eles receberiam foco e recursos durante o treinamento e com algumas pílulas da introdução celestial, eles poderiam se tornar um mestre do reino Xiantian. Pensando nisso, Qin Shengchuan olhou calmamente para Lin Ming. De repente pensou, não era Lin Ming de uma família comum. Tinha lutado até agora para chegar onde estava agora. Qual preço ele teve que pagar? Que tipo de perigo ele teve para enfrentar para obter suas oportunidades de sorte? Ao lembrar a raríssima percepção de Lin Ming, em milênio e sua intenção marcial etérea, Qin Shengchuan sentiu algum arrependimento. Se Lin Ming tivesse nascido em uma grande seita, seus resultados poderiam até ser melhores do que agora. O que você está pensando? Perguntou Lin Ming com um sorriso depois de devorar a segunda tigela de sopa. Ele descobriu que Qin Shengchuan olhava calmamente para ele, um olhar pensativo e profundo em seus olhos límpidos. Nada demais. Eu apenas acho que esse mundo é muito injusto. Um artista marcial comum pode praticar diligentemente durante toda a vida e no entanto, nunca poderá tocar em um desses juniores sedentários. Sim, a vida é injusta. Mas mesmo assim, você pode se resignar ao destino ou lutar contra os céus. Ouvi nas lendas que no passado, o imperador Shakya também veio de uma origem humilde. Ele fundiu 7 diferentes tipos de intenção marcial e atravessou o vazio marcial. É mais difícil para um artista marcial comum ter sucesso, então, para ascender aos céus.
Mas, se alguém realmente tiver sucesso, porque eles foram temperados pelo seu caminho de dificuldades e sofrimentos, o caminho que eles percorreram pode até ir mais longe que o dos discípulos de uma seita. Lin Ming ficou muito calmo enquanto falava isso. Qin Shengchuan sentiu de repente que Lin Ming estava falando sobre si mesmo. Qin Shengchuan ficou em silêncio por um momento e então, ela virou a cabeça para olhar pela janela. Seus batimentos cardíacos se aceleraram quando um pensamento estranho surgiu em sua mente: posso recuperar a calma sob a sombra dele. Em apenas meio ano, fui ultrapassada por ele. No futuro, o fosso entre nós só crescerá. Pensando nisso, Qin Shengchuan sentiu algo dolorido em seu coração jovem que não conseguiu identificar. Neste momento, vários artistas marciais com roupas brilhantes entraram no Salão das Flores do Deserto. Aquele que os conduziu gritou: garçom! Nos traga uma mesa com alguns bons pratos e 2 frascos de vinho de osso de dragão. Ok. O garçom poderia dizer instantaneamente a partir da atitude dessas pessoas que eles eram clientes ricos. Ele ficou sorrindo enquanto caminhava para cumprimentá-los. A maneira e a aura com que este grupo de pessoas encomendaram pratos foi completamente diferente de Lin Ming e Qin Shengchuan. Salão das Flores do Deserto Hall era um dos melhores restaurantes da Cidade do Céu Misterioso e também era um dos lugares mais frequentados por jovens talentos. Lin Ming viu o grupo colocar seus equipamentos na mesa e todos eles eram tesouros grau humano de nível alto. Obviamente, eles vieram de uma origem extraordinária. Eu esperei bastante o suficiente para estes últimos 3 anos. Não tive a chance de participar da última reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios, mas agora, finalmente, tenho lutado o suficiente e me deram um lugar. Se eu conseguir uma boa classificação desta vez, o pai não poderá dizer nada sobre isso. O jovem artista marcial que disse que isso estava a meio passo do período de condensação de pulso. Ele tinha cerca de 18 anos de idade. Em 1 ano ou 2, ele provavelmente entraria no período de condensação de pulso. Se ele alcançasse o período de condensação de pulso aos 19 ou 20 anos, esse resultado não poderia ser acompanhado por ninguém no reino da fortuna do céu, exceto por Lin Ming e Qin Shengchuan. E, ao ouvir a maneira como ele falava, não só o cultivo da jovem era alto, mas sua habilidade de combate provavelmente era muito maior do que um artista marcial normal. Caso contrário, ele não teria a chance de participar desta reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios. O irmão Ouyang é muito humilde. Durante esta reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios, você alcançará pelo menos as 100 melhores posições. Falta muito para isso. Se eu quiser alcançar as 100 melhores posições, eu precisaria estar no período de condensação do pulso. Se eu tentar muito, espero que eu possa entrar nas 150 melhores posições. O irmão Ouyang é muito modesto. Quem não sabe que o poder divino de Acácia do irmão Ouyang já alcançou a 4ª camada? Existem muitos discípulos no período de condensação de pulso que ainda estão lutando na 3ª camada. Em termos de força de combate, a verdadeira força do irmão Ouyang é pelo menos igual a um artista marcial no nível intermediário do período de condensação do pulso. Se comparado com os camponeses dos 36 países, mesmo os seus melhores artistas marciais do período condensação de pulso não seriam aparelhos ao irmão Ouyang. O jovem chamado Ouyang bebeu um copo de vinho e sorriu. O nome dele era Ouyang Ziun, um dos discípulos da facção de Acácia que participaria da reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios. Venha, não me compare com os artistas marciais dos 36 países, isso não é mais do que um insulto para mim. Você também pode me comparar com as 16 famílias marciais de cultivo marcial. Pelo menos, essas famílias têm um legado de 1000 anos e também têm alguma habilidade. Eles devem ter enviado algumas pessoas talentosas para a reunião marcial deste ano. Você está dizendo que o Zhang Yanzhao da família Zhang pode chegar aos 20 melhores.
Embora ele possa chegar aos 20 melhores, ele ainda é realmente inferior aos discípulos diretos de nossa seita do Vale dos Sete Mistérios. Por outro lado, irmão Ouyang, mesmo que fosse só nós, se fôssemos aos 36 países e 16 famílias marciais, varreríamos 99% desses chamados talentos. Ha ha ha! Quando o riso veio da mesa do vinho, Qin Shengchuan ficou com uma expressão muito desagradável e irritada. Ela apertou os dentes e franziu a testa enquanto dizia: essas pessoas são simplesmente muito arrogantes. Força determina o status. É normal que esses discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios busquem os 36 países e as 16 famílias marciais. Mas para falar com tanta brutalidade e voz, eles realmente não colocam os outros em seu olhar. Não há apenas os discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios que jantam neste salão flor do deserto. Como Lin Ming disse isso, apontou para uma mesa. Qin Shengchuan seguiu a direção do dedo e viu 3 jovens e um jovem de pé de uma mesa próxima. Eles tinham expressões muito negras e sombrias enquanto caminhavam para onde os discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios estavam sentados. Ouyang Ziyun também notou que as 4 pessoas caminhavam. Esses 4 indivíduos tinham um pequeno dragão dourado bordado no peito de suas vestes. Obviamente, eles vieram da mesma família. Seus olhos varreram sobre eles, tomando nota de seu cultivo. O líder do pequeno grupo era um jovem que estava no nível inicial do período de condensação do pulso. Os outros 3 estavam no estágio de forjamento ósseo. Mesmo que ele estivesse no período de condensação do pulso, a verdade é que seus meridianos acabaram de abrir e sua base não era sólida. Ao ver o cultivo dessas pessoas, Ouyang Ziyun sorriu. Esse tipo de artista marcial impetuoso tinha acabado de entrar no período da condensação de pulso e mesmo que sua força não tivesse aumentado muito, eles ainda mantinham um sentimento superior para qualquer um que estivesse no estágio de forjamento ósseo, pensando que eles não seriam pareus. Isso também é bom. Hoje vou arruinar seu espírito e deixar você saber o quão grande é a diferença entre vocês e os discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios. Pensando nisso, o sorriso de Ouyang Ziyun aumentou ainda mais. Você disse que vai varrer as 16 famílias de cultivo marcial. Boa. Eu, Long Yun, estou aqui hoje. Que tal você tentar me varrer? O líder do grupo, que estava no período condensação de pulso, respondeu friamente. Ele parecia ter em volta de 20 anos e provavelmente, ele veio para participar da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Long Yun. Da família longa da Montanha das Flores Espirituais. Você pensa em falar com esse nome de família trivial? Ouyang Ziyun jogou com o vinho em sua mão, nem mesmo desdenhando para se levantar. Porque você não vê se somos pareus? Ouvindo Ouyang Ziyun insultar sua família, a jovem atrás de Long Yun criticou. A espada tesouro em sua mão já havia deixado sua bainha. Ouyang Ziyun riu. Esta linda rosa tem alguns espinhos. Acabei recentemente de atravessar a 4ª camada do poder divino de Acácia e estava procurando por mulheres talentosas para cultivar comigo. Sua aparência e cultivo são um pouco aceitáveis. Você está interessada? Como disse Ouyang Ziyun, os 7 artistas marciais da seita do Vale dos Sete Mistérios que estavam sentados com ele também rirão. A jovem da família Long fechou seus dentes. Não só tinha sido assediada sexualmente, mas também tinha sido insultada. Como não poderia estar com raiva? Eu vou matar você. A jovem puxou a espada para atacar, mas ela foi parada por Long Yun. Nona irmã, você não é páreo. Deixe-me. Long Yun tirou uma longa lança de seu anel espacial e assumiu uma posição estranha, sobrenome Ouyang. Hoje, vou experimentar o seu poder de Acácia divino. E eu vou dar uma olhada para ver se você tem as qualificações para falar merda tão orgulhosamente. Vendo a arma de Long Yun, os olhos de Lin Ming brilharam. Este jovem era realmente um usuário de lança, isso era bastante raro.
Como disse o ditado, espada como jade, sabre como tigre, lança como dragão. Havia muitos artistas marciais, que depois de se tornar famosos, usariam o nome de sua arma ou método de cultivo para estabelecer uma família marcial. Por exemplo, o fundador da facção da Cítara do Vale dos Sete Mistérios levou Kim como seu sobrenome, o que significa Cítara. Quanto aos que usaram a lança, eles podem criar uma família chamada Long, o que também significava dragão. Quando os convidados sentados à proximidade viram uma briga a ponto de começar, não só eles não entraram em pânico, mas eles olharam com grande interesse. Eles beberam seus vinhos, comeram seus alimentos e aguardavam uma performance espetacular. O garçom do restaurante não parecia estar excitado demais. Ele arrumou uma toalha de suas costas e começou a colocar o vinho como ele disse lentamente, vários mestres, se nossa loja estiver danificada, então os itens devem ser compensados. Você preferiria que o vencedor pagasse ou o perdedor a pagar? Ouvindo o garçom perguntar isso, Lin Ming não sabia se rir ou chorar. Este era realmente um maravilhoso restaurante. Mas, isso era bastante normal. Afinal, aqueles que vieram aqui eram principalmente artistas marciais orgulhosos e arrogantes. Causar lutas sobre disputas provavelmente era uma questão comum. Naturalmente, o perdedor pagará. O Yang Ziun levantou-se preguiçosamente de seu assento, um sorriso brincalhão puxando seu rosto. Sobrenome Long, deixe-me avisá-lo, qualquer item no Salão das Flores do Deserto não é barato. Se você quiser lutar, ter que pagar 100 pedras de verdadeira essência já é uma estimativa baixa. Não pense que não precisa pagar se perder. O chefe do Salão das Flores do Deserto não é um camponês. Se você está com medo, ainda há tempo para você ajoelhar-se agora e implorar perdão. Ouvindo 100 verdadeiras pedras de essência, o rosto de Long Yun mudou-se entre vermelho e branco. Comer aqui hoje já deixou o seu coração sangrando. Se ele tivesse que pagar 100 pedras verdadeiras da essência, ele realmente não conseguiria pagar. Mas desta vez, ele não tinha como recuar. Você acha que já ganhou? Que piada! Pegue minha lança. Long Yun deu um grande grito e avançou. A verdadeira essência inundou-se e se juntou na lança de Long Yun, empurrando diretamente para o peito de Ouyang Ziun como uma cobra negra.